sou a Lê e eu vim aqui para te contar como vai funcionar o Enea Kids, que é o workshop que a gente vai fazer. Bom, antes de eu te contar como é que ele vai acontecer, eu quero contar um pouquinho de como foi que ele foi criado, né? O que a gente pensou quando criou. A gente já tinha alguns anos de trabalho, trabalhando o tipo de personalidade, trabalhando instintos, e já tinha algumas pessoas que nos acompanhavam. E essas pessoas, elas começaram a ter alguns insights. Então elas pensavam assim, poxa, é tão legal tudo isso, né? Mas eu tô aqui com os meus 20, 30, 40, 50 anos, quanto eu poderia ter feito de diferente na minha vida se eu soubesse disso antes? Mas em compensação eu tenho filho, eu tenho sobrinho, eu trabalho com crianças, será que eu não posso de alguma forma ajudar essas crianças a terem uma personalidade formada de uma forma mais saudável, né? E claro que elas vão ter problemas na vida adulta, mas que sejam problemas diferentes dos problemas que eu passo hoje, né? Problemas mais sofisticados e diferentes. E foi com isso que a gente, depois de muito carinho e mais ou menos um ano de estudo, de pesquisa, a gente preparou o Enea Kids, que fala exatamente sobre como as personalidades são criadas. Se você já sabe que você é um tipo 1, você, dentro do que a gente estuda, você nasceu tipo 1 e se desenvolve um tipo 1. Mas como que isso aconteceu? Quais foram os eventos e como era a relação com o teu pai, com a tua mãe, com o meio, que favoreceram que você se tornasse esse tipo de personalidade, que você se fixasse nesse tipo de personalidade? E o que você não fez? Qual foi a criança, de repente, você tinha um potencial ali para ter sido desenvolvida e que você, nesse processo todo, migrou para o seu tipo e se fixou nele? Todo mundo tem uma criança que a gente chama de criança interior ou de criança anímica, que é aquela criança que eu tenho um potencial, mas por alguma razão ela ficou ali escondida. E no Enea Kids a gente faz um trabalho justamente para olhar para isso. Qual era a minha criança em potencial e por que eu me tornei, me fixei nesse tipo de personalidade que eu tenho hoje. Não é um workshop destinado só para pais, como vocês estão vendo, assim, é um conteúdo que é muito relevante, ele traz muito significado para a nossa vida, para entender tudo o que aconteceu com a gente, principalmente do 0 aos 7 anos, e que influenciaram na formação da nossa personalidade. Então, obviamente, a gente faz uma viagem para entender, por exemplo, como eram os nossos pais com a gente e como a personalidade dos nossos pais influenciou na fixação do nosso tipo de personalidade. A gente olha um pouco também para instintos, né? Cada instinto ele se desenvolve numa fase específica da vida. E aqui a gente começa a olhar a nossa relação com os nossos pais e como isso mexeu com a fixação da ordem dos nossos instintos. É muito profundo. Várias pessoas que fizeram disseram que talvez esse tenha sido o módulo mais revelador, porque é meio que uma viagem para o passado e uma volta para o presente, um olhar para o futuro. É dentro desse contexto que a gente construiu o workshop. Inclusive, se você não tiver filho, não vai fazer a menor diferença. Várias pessoas que foram sem filhos tiveram descobertas incríveis em relação a si mesmo e puderam mudar muitas coisas na vida. A partir do momento que a gente consegue entender como foi o passado, é mais fácil da gente escrever um futuro diferente.